Bom dia, meus queridos. Anteontem eu falei um pouco a respeito do que está dito em 2 Samuel, no capítulo 22, e que também se encontra no livro dos Salmos, no capítulo 18, do qual quero extrair inicialmente 2 versos para mostrar a vocês que existem forças, outras forças, que não essas das quais eu tenho falado nos últimos dias, mas que são forças do mal, forças contrárias, mas eu quero mostrar também que, se opondo a tais forças, nós temos a força de Deus que nos dá força para prosseguirmos. Diz assim os versos 4 e 5 do capítulo 18 do livro dos Salmos. Laços de morte me cercaram, torrentes de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Aqui, nessa parte do Salmo de número 18, o salmista Davi, aquele que eu já tinha dito para vocês quando falei a respeito dos opositores que ele possuía no seu reino, ele está dizendo que ele estava cercado de laços de morte, armadilhas, pessoas que intentavam, conspiravam constantemente sobre a sua vida, e ele diz que essas pessoas aqui haviam lhe imposto terror. Não eram apenas planos que estavam nas emoções dessas pessoas, eram planos que as pessoas buscavam levar a cabo de tal forma que esse homem ficava em grande espanto. Ele também fala que as torrentes de impiedade da parte deles também lhe impuseram terror. Havia tanta coisa ruim, tanta fala ruim, tanta ação ruim à sua volta, que esse homem, por vezes, ficou aterrorizado. E ele segue dizendo que cadeias infernais o haviam cingido. É como se as pessoas estivessem acorrentando o rei. É como se Davi estivesse sendo enrolado por correntes, sendo cingido. É como se coloca um cinto numa calça ou num vestido que cobre a cintura. Assim ele se sentia emocionalmente e espiritualmente falando por cadeias infernais. Ou seja, as pessoas tentavam aprisionar a sua mente, o seu pensamento, as suas emoções, de tal forma que ele se sentia muito oprimido por conta disso. E ele fala que as tramas de morte sempre o surpreendiam. Ou seja, as coisas eram maquinadas no oculto, eram ações tramadas às escondidas e sempre lhe causavam muita surpresa. Mas, em que pese todas essas forças do mal que agiam contra Davi e que muitas vezes também agem contra nós, nós temos a força contrária, que é uma força muito maior, muito superior, que é a força que vem de Deus, da qual nós temos conversado nesses últimos dias. É por isso que, na sequência, Davi, o salmista, ele diz o seguinte no verso 6. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, ele do seu templo ouviu a minha voz e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Diz aqui o rei Davi, que era um homem forte, um homem guerreiro, que no meio da angústia dele, por conta desses laços todos que ele tinha que constantemente enfrentar, que ele invocou de forma muito intensa, porque ele estava em grande angústia ao Senhor, e diz que ele gritou por socorro ao seu Deus. Lembre-se de que eu falei que o Senhor, o nosso Deus, vai conosco por onde quer que nós andemos? Pois é, Deus é o Deus pessoal, e Davi o trata assim. Ele disse: eu invoquei ao Senhor, meu Deus. E ele diz que ele, do seu templo, ele me ouviu.
ele ouviu a minha voz, o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Então ele segue falando no seu salmo e ele diz então o seguinte no verso 16: do alto me estendeu ele a mão e me tocou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Ele reconhece que o livramento que teve veio sim da parte do Senhor. E ele sabia que os seus inimigos eram mais poderosos do que ele. Se não fosse Deus, ele não teria vencido os seus inimigos, os seus opositores. E aí ele segue falando o seguinte nos versos 31 e 32. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus de Davi, mas é o nosso Deus também. Ele é o Senhor. Ele é o nosso Deus. E é Ele quem revestiu Davi de força, é Ele quem nos reveste de força e que, no final das contas, aperfeiçoa o nosso caminho. E, finalmente, quero citar o verso 39, onde Davi afirma o seguinte: pois de força me cingiste para o combate. Lembrem de que Davi havia declarado anteriormente que os seus inimigos eram mais fortes do que ele. Ele não poderia combatê-los e sagrar-se vitorioso. Ele sabia que estava em desvantagem. Mas o Senhor ouviu a sua voz, a sua súplica, se levantou a seu favor. Diz ele aqui que ele se colocou como seu rochedo e o revestiu de força. O Deus de toda força nos reveste de força. O Deus que é a nossa força, ele nos concede desfrutarmos dessa força para podermos vencer os nossos inimigos. Talvez nem sempre, assim como foi também com Davi, os nossos inimigos são pessoas. Davi teve que enfrentar situações outras no reino, teve que enfrentar enfermidade, ou seja, os inimigos de outra natureza. Mas o Senhor lhe concedeu forças. Aliás, o Senhor era a sua força. Ele dizia: o Senhor é a minha força. O Senhor estava sempre presente, lhe fortalecendo, lhe dando força para poder vencer os seus inimigos. Então lembre-se disso, porque nós vamos precisar lidar também com inimigos muito fortes. Inimigos que fazem questão de demonstrar a sua força. E esses inimigos podem ser pessoas, podem ser situações, outras, e nós temos que nos lembrar de que estamos em desvantagem, mas podemos recorrer ao nosso Deus e Ele se levanta a nosso favor e Ele combate o nosso combate e Ele nos concede força para seguirmos com Ele também a combater esses combates. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado por essas palavras. Mais uma vez eu declaro a minha gratidão. Porque esse homem, um homem comum, embora fosse uma autoridade, um líder, alguém muito carismático, ele é alguém que tinha as suas necessidades, ele tinha suas fraquezas, tinha suas angústias e ele enfrentava os seus inimigos e muitas vezes ele percebia que os seus inimigos eram mais fortes do que eles e ele não conseguiria prosperar na luta pessoal contra os mesmos. Por isso, ele reconhecia que ele precisava de ti. Ele recorria, ele clamava, ele gritava algumas vezes por socorro. E como ele mesmo afirmou, o Senhor ouvia a voz da sua angústia. O Senhor se levantava a favor dele. E o Senhor o fortalecia. E o Senhor o conduzia nas suas ações.
e o Senhor se tornava a sua força para seguir e para combater os inimigos. E mais, o Senhor era aquele que lhe dava força para prosseguir, que a força desse homem vinha de ti. Ele não confiava na força do seu braço, na sua capacidade de luta. Ele era um guerreiro, ele havia enfrentado homens em lutas corporais, mas ele sabia que ele só poderia vencer qualquer tipo de inimigo se estivesse realmente debaixo dos teus cuidados. Que cada um de nós possa considerar esse respeito e deixarmos de julgar que somos autossuficientes e que nós podemos combater os nossos inimigos e vencê-los, porque tantas vezes eles são mais fortes do que nós. Que possamos clamar a Ti, buscar de Ti o socorro que vem do alto, a ajuda do Senhor, que é a nossa força, e com isso também fortalecemos a nossa própria vida para os desafios que temos que enfrentar. Ajuda-nos, Senhor Deus, é a oração que te fazemos, no nome santo, no nome precioso de Jesus. Ao qual seja honra, glória e louvor hoje e para todo sempre. Amém. Meus queridos, tenham um abençoado final de semana. Fiquem na paz do Senhor.